O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejais incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acreditais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Senhor, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Meus irmãos e irmãs, nós, graças a Deus, nos acostumamos com um momento maravilhoso do nosso dia a dia, que é a hora da misericórdia, não é verdade? Já faz parte da sua vida?
Mas eu queria pedir um favor, que se teu irmão aí começar a cochilar, seja a hora do beliscão, viu? Eu sei que todos nós fizemos algum sacrifício para estar aqui, mas faça valer a hora do beliscão. Bem, nós estamos no domingo da 8ª de Páscoa e vemos o domingo da 8ª de Páscoa e o primeiro domingo, o dia da ressurreição, no evangelho que nós ouvimos. E assim, no dia da ressurreição, no dia do ressuscitado, Jesus dirigiu estas primeiras palavras aos discípulos reunidos. Jesus apareceu no meio deles e olha a primeira palavra que Jesus disse: a paz esteja convosco. Olha que beleza. E depois ele repete: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Mas esta palavra, a paz esteja convosco, ela é cheia de significado e de graça. Porque Ele acabou de ressuscitar, morreu por nós, pela nossa salvação, pela nossa redenção, pela nossa reconciliação com o Pai, ressuscitou e está dizendo: paz. A paz esteja convosco. É a paz da amizade com Deus. É a paz da filiação. É a paz da Páscoa, que agora passamos deste mundo com Ele para o Pai. Somos filhos de Deus. Ele está dizendo: recebam esta paz cheia de vida espiritual, cheia de graça. E, meus irmãos, nosso Senhor, que diz a nós: a paz esteja convosco, quer tirar todo o medo, todo o peso do nosso coração em relação à nossa relação com Deus. Diz São Paulo que Deus, o Pai, nos reconciliou consigo através do seu Filho. Veja só, não fomos nós que fomos lá pedir reconciliação. Pai, pecamos. Ó Deus, pecamos e fomos pedir reconciliação. Não, a iniciativa foi dele. Ele enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Então é assim, é Deus que envia o seu Filho, Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que vem até nós, se une a nós e assim, em nosso nome, nos reconcilia com o Pai e realiza a paz, retira a inimizade. Veja o amor de Deus por nós. Da parte de Deus para conosco é paz, paz a vós. Agora, é verdade que não deveria ser, né? Mas é verdade que nós podemos duvidar deste amor. Porque na nossa relação, né, entre nós, irmãos, entre nós e os nossos pais, familiares, às vezes a gente experimenta o desamor. Faz uma experiência de não ser amado por alguém, por aquela pessoa. E é muito ruim quando a gente experimenta um desafeto, não é? Um desamor. Quando você vê que talvez você não é quase nada ou nada para aquela pessoa. E a gente, às vezes, transpõe isso para Deus. Será que Deus me ama mesmo? Padre, eu duvidei do amor de Deus. Será que Deus me ama mesmo? E a gente pode cair, então, nesta dúvida do amor a Deus. Veja, mas da parte de Deus,
Ele diz paz a vós. Aí a gente diz assim, será que Deus me ama? Aí ele faz o que fez aqui para os apóstolos, mostra as mãos e o lado. Ele se apresenta, paz a vós, e mostra as mãos e o lado. Ele está dizendo, eu te amo, está aqui, ó, a prova de que eu te amo. As minhas mãos e o meu lado. Será que Deus me ama mesmo? Ele diz, está aqui. Como quem diz, realmente, eu te amo. Eu experimentei uma vez uma forma da minha mãe dizer que me amava, muito engraçada. Eu tinha talvez aí uns 12 anos, 13 anos, e na minha cidade estava começando a disseminar, né, o uso de drogas. Na época, maconha. Não tinha as drogas pesadas assim, a maconha. Estava começando, então você ficava sabendo, nossa, fulano de tal ali, ó, é maconheiro. Fulano de tal ali, ó, aquele fuma maconha. E aí, tô dando risada ali. Aí, a polícia começou a rondar ali o bairro. Quando dava assim 8h30 da noite, 9 horas, a gente já ficava esperto que se estivesse na rua, a polícia passava e dava um baculejo. A gente chama de baculejo. Como é que chama aqui? Como é que você chama? Safanão, geral, uma revista. A gente chamava baculejo. Um outro dia eu falei isso, aí a Valdênia que gosta dessa história, a Valdênia chegou para mim e disse, padre, como é que é mesmo lá? Saculejo? Realmente, ele saculejava a gente, mas era um baculejo. E aí, passava lá e botava todo mundo na parede. Aí teve um dia que eu dei bobeira e estava com os adultos na esquina, pertinho de casa. E aí chegou a polícia, estou lá uns 8, 10 na parede, e a gente tudo lá, né? Eu dessa finura. E aí o policial vai lá. Só que aí minha mãe viu. Aí lá vai minha mãe saindo. Ei, são meus filhos. E o policial tem a ver? São meus filhos, são meus filhos, são meus filhos. Não tem nada a ver não, né? Não pegou nada ali com a gente e foi embora. Veja, mas são assim os nossos pais. Minha mãe talvez não sabia nem o que dizer ao policial, mas foi dizer, são meus filhos. Talvez alguém aqui possa não ter experimentado um amor e uma presença assim dos seus pais. Mas da parte de Jesus, você não pode duvidar do amor dele. Você pode duvidar do amor de outras pessoas, mas ele diz, está aqui o meu lado e as minhas mãos, as mãos chagadas. Foi por mim, foi por você. Esses dias, essa semana agora que passou, eu me confessei e o padre disse assim para mim, a sua penitência vai ser passar alguns instantes diante da imagem do Senhor misericordioso, de Jesus. E aí já tarde da noite eu parei para fazer a penitência, peguei lá uma imagem de Jesus misericordioso e parei ali. E como foi boa essa penitência, porque eu fiquei vendo quantas vezes realmente nosso Senhor derramou sobre mim os raios da sua misericórdia. Quantas vezes nosso Senhor fez cair sobre mim o dom do seu Espírito Santo. Quantas vezes nosso Senhor me curou, me transformou, modificou-me com a sua graça, com o seu Espírito. E tem tudo a ver com o que nós estamos ouvindo hoje, porque Jesus sopra sobre os apóstolos, diz paz a vós, e diz, a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados, a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Jesus está ligando a pessoa do Espírito
ao perdão dos pecados. Porque é o Espírito Santo que realmente atualiza em nós a obra da redenção. É o amor de Deus que realiza isso em nós, meus irmãos. E nós não podemos duvidar e ser incrédulos como São Tomé. Realmente, o problema, o Padre Donizete trouxe na homilia ontem, o problema dos discípulos, e aqui de São Tomé, era um problema espiritual, era um problema de incredulidade, de dureza de coração. Como é que você usava a expressão? Esclerocardia, a dureza de coração, o coração que não estava mais em movimento, no mesmo compasso de Jesus. A incredulidade. Nosso Senhor derrama sobre nós o seu Espírito Santo, e o sacramento da confissão é de fato um sacramento de cura, de libertação. E a gente deve cada vez mais aprofundar esse sentido do sacramento, porque nós não buscamos a confissão somente assim, eu vou me confessar para receber indulgência, por exemplo. É o contrário, a indulgência ela é posta para que a gente busque com mais piedade a confissão, a comunhão, a vida de oração. Porque a confissão, ela de fato é um sacramento de cura e de santificação das nossas vidas. O Senhor infunde a graça, e porque Ele põe a graça, expulsa o pecado, perdoa o pecado, destrói o pecado. Na festa da misericórdia, pelo Evangelho que nós estamos ouvindo, o Senhor sopra sobre nós o Espírito Santo, derrama sobre nós o Espírito Santo. São João Paulo II, na homilia que ele fez na canonização de Santa Faustina, 30 de abril do ano 2000, que foi justamente um domingo, segundo domingo de Páscoa, ele diz algumas coisas interessantes sobre o Espírito Santo. Ele fala isso: sangue e água. O pensamento corre rumo ao testemunho do evangelista João, que quando um soldado no Calvário atingiu com a lança o lado de Cristo, vê jorrar sangue e água. E se o sangue evoca o sacrifício da cruz e o dom eucarístico, a água simboliza e recorda o batismo, mas também o dom do Espírito. E tem tudo a ver com a misericórdia, porque veja só, aí ele cita Santa Faustina que diz assim: dize que sou o amor e a misericórdia em pessoa. Cristo derrama esta misericórdia sobre a humanidade mediante o envio do Espírito, que na Trindade o Espírito é a pessoa amor. Nós dizemos, o Espírito Santo é o amor na Trindade, é a pessoa e amor. E aí diz São João Paulo II: e porventura não é a misericórdia o segundo nome do amor? Não é a misericórdia o segundo nome do Espírito? Porque no Espírito nós somos regenerados. Jesus, soprando o Espírito Santo sobre os apóstolos, está dando a eles vida nova. A gente não diz entranhas de misericórdia, onde nascem ali o homem novo e a mulher nova. É pelo Espírito Santo, meus irmãos, que essa obra é realizada. A obra de misericórdia. O Espírito Santo nos faz criaturas novas, renovados. O Espírito Santo nos cura. Continua São João Paulo II, agora dizendo, veja, é preciso que a humanidade se deixe atingir e penetrar pelo Espírito que Cristo ressuscitado lhe dá. É o Espírito que cura as feridas do coração, abate as barreiras que nos separam de Deus e nos dividem entre nós, restitui ao mesmo tempo a alegria do amor do Pai e da unidade fraterna. Olha, nesses dias a gente ouviu muito, rezou muito, falando sobre a gente aí sair do centro, deixar que Cristo esteja no centro, porque é Ele a fonte da salvação, e não nós mesmos, não somos nós. E existe realmente uma grande barreira no nosso coração, que é
às vezes até confessar os nossos pecados, mas achar que nós não fomos perdoados. Gente, inúmeras pessoas, mesmo confessando os pecados, diz assim: padre, mas eu não me sinto perdoado. Meus irmãos, aqui a gente precisa sair do centro e colocar Jesus no centro, porque quem disse que os pecados são perdoados quando a igreja perdoa foi Cristo. Então, como é que, se eu e você confessamos os pecados, a igreja, através do sacerdote, perdoa, como é que eu não fui perdoado? Você está entendendo que a incredulidade de Tomé entra no nosso coração nesta hora? Porque Jesus está dizendo uma coisa e a gente insiste em ficar noutra, porque no fundo a gente aqui quer dar conta dos nossos pecados, mas quem deu conta dos nossos pecados foi Jesus. E se Ele disse que os nossos pecados são perdoados, os nossos pecados são perdoados, gente. A gente faz isso com a Eucaristia, né? Jesus disse que Ele é o pão, Ele é o vinho consagrados. E a gente diz: foi Jesus que disse tomar e comer, tomar e beber. Então, se Ele disse, é verdade, é ou não é? E por que quando Ele disse que os pecados são perdoados, quando a igreja perdoa, por que a gente insiste em não acreditar nisso também? A gente precisa fazer, sabe o quê? Diante disso, dessa verdade, dizer: Jesus, eu confio em vós. Senhor, mas eu sinto que eu não fui perdoado. E daí? Você não precisa sentir, você precisa crer no que Ele disse. Crer na palavra da igreja. Os teus pecados estão perdoados, diz ali o sacerdote. Então, estão perdoados. Pecado confessado é pecado perdoado. Vida nova, minha gente. Ah, mas eu não sinto, não interessa. Você está entendendo? Aí você tem que fazer força, vamos dizer assim. Dizer: não, Ele disse, eu creio, pronto e acabou. O homem e a mulher podem não me amar, mas Ele me amou, Ele me salvou, Ele me curou. Agora é claro, gente, que a fé em Jesus é obra do Espírito Santo. Jesus soprou o Espírito Santo. É a nossa cura, é a nossa libertação. O nosso tempo é breve, mas eu queria que a gente pudesse clamar o Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Eu dizia a vocês ali, na minha experiência da penitência, ficar diante dos raios de Jesus é sabendo: o Espírito Santo veio sobre mim. O Espírito Santo veio sobre mim. Dezenas de vezes que me expus na confissão, que você se expôs à confissão, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E se talvez algum de nós ainda não confia no amor de Cristo, é o Espírito Santo que vai te convencer. Por isso diz isso: vem Espírito Santo de Deus, vem sobre mim, vem me convencer do amor de Deus. Vem Espírito Santo clamar: Abá, ó Pai. Abá, ó Pai, Abá. Vai dizendo isso: Abá, ó Pai, meu Pai. Eu creio em Ti, Jesus. Eu confio em vós. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, realiza essa obra nova. realiza essa obra nova. Eu quero ser um homem novo. Eu Eu quero crer no amor de Deus por mim, Eu quero crer no amor na de libertação Deus, do amor de Deus por mim. libertação do amor de Deus por mim. Eu quero crer no perdão. Eu quero crer no perdão. Eu quero crer na misericórdia. Eu quero crer na misericórdia. Eu quero crer no amor de Cristo por Eu mim. quero crer no amor de Cristo. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Batiza-me, Santo. Senhor. Batiza, Espírito Vem Espírito Santo. Santo de Deus. Vem Espírito Santo. Alma tem sede de Ti, ó meu
suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem. Ó vento impetuoso, vem nesse lugar, fortalece o que é fraco com o teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, E agora, você pode dizer assim comigo: meu Jesus, meu Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, uma vez por todas, eu creio no teu amor, no teu amor, no teu perdão, no teu perdão, na tua misericórdia. na tua misericórdia. E nunca mais, Senhor, E nunca mais, Senhor, eu vou dizer eu vou dizer que há condenação que a condenação, onde o Senhor diz que há salvação. onde o Senhor diz que há salvação. Eu creio em Ti, Jesus, Eu creio em ti, Jesus, na tua misericórdia. na tua misericórdia. Jesus, Jesus, eu confio em vós. eu confio em vós. Eu acredito em vós. Eu acredito em vós. Eu creio Eu em Ti. creio em ti.